Questão 5. Os habitantes do planeta EX têm um curioso sistema de símbolos para se comunicarem. Eles usam duas vogais, A e I, duas consoantes, B e K, e 3 números, 3, 5 e 7. Suas palavras são formadas de acordo com as seguintes regras. Então, vamos ver as regras. Regra número 1. Todas as palavras começam com uma consoante e terminam com um número. Número 2. O 7 nunca aparece depois de vogal. Número 3. O 5 não se repete em uma palavra. E a quarta regra, vogais, consoantes e números podem se repetir numa palavra, exceto no caso da terceira regra. E aí a pergunta é: quantas palavras com 3 símbolos e começadas com B existem para os habitantes do planeta EX? Bom, então vamos prestar atenção nessas regras e vamos fazer um esqueminha, né? Primeiro eu vou anotar o que o exercício nos diz. Então, os símbolos são A e I, B e K, e o número 3, 5 e 7. Tá? Então, as vogais são essas, os consoantes são essas, os números são esses, são os únicos símbolos desse planeta, do alfabeto desse planeta. E vamos ver então aqui de novo as regras, né? Na verdade, vamos ver a pergunta primeiro. Quantas palavras com 3 símbolos e começadas com B existem para os habitantes... Aqui falta um S, né? Para os habitantes do planeta EX. Beleza, então, vamos fazer um esquemático de uma árvore, tá? Com os raminhos. Não sei se vocês já aprenderam, mas se não, vocês vão aprender agora. Vamos fazer assim, eu vou tentar fazer nessa folha. A palavra tem que começar com B, certo? Então, vamos ver quais são as possibilidades, de acordo com as regras, né? Depois do B, ele não diz nada, nenhuma restrição para vir uma vogal. Então, eu posso colocar ou A ou o I, né? E depois do B também, pode repetir o B. Então, eu posso fazer BB e BK também, porque ele não tem nenhuma regra com as consoantes. E depois do B, eu posso fazer também B3, B5 e B7, certo? São os exemplos das palavras que podem existir. A gente vai fazer todas elas, né? Então, vamos começar por partes. Vamos fazer, então, primeiro com as consoantes, tá? Então, eu vou fazer que o B pode ter um B depois, com 3 símbolos, né? Então, pode ser BB, mas depois do B, eu posso ter qualquer número, né? Porque a regra não nos diz nada sobre essa restrição, certo? Ele só diz que o 7 não aparece depois de vogal, eu não usei vogal ainda, e o 5 não se repete em uma palavra, e todas as palavras começam com uma consoante e terminam com um número. Então, eu tenho que terminar com um número. E depois do B, eu posso usar ou o 3, ou o 5, ou o 7, certo? Nos dando aqui 3 palavras, né? Depois do B, pode vir a outra consoante, né? A outra consoante que é a K. Depois do B pode vir o K, não tem problema. E eu tenho que terminar com uma vogal. Eu não posso terminar com qualquer outro símbolo. Então, eu vou colocar aqui que eu posso ter o 3, que eu posso ter o 5 e que eu posso ter o 7, né? Exatamente como no primeiro caso. Porque eu não estou repetindo o 5, certo? O 7 não está vindo depois de uma vogal. Perfeito, confere com a regra. E começa com B, termina com um número. E, né? São todas as possibilidades com BK. Então, a gente tem mais 3 palavras. Agora, vamos passar para as vogais. Vamos ver o que acontece se a gente fazer o B e depois do B a gente fazer um A. Então, vai ser BA, combinação BA. Depois de uma vogal, não pode vir o 7. Então, agora essa palavra com BA não vai terminar com 7. Ela pode terminar com 3,
e com o 5, certo? Eu não vou poder botar o 7 aqui, e aí nós vamos ter duas palavras, certo? Bom, a gente vai ter duas palavras, então, nesse caso. Mas a gente também tem uma outra vogal, e aí eu vou fazer o B com o I. E a mesma coisa que com o A, o 7 não pode vir depois de uma vogal, como está nas regras. Então, eu vou ter o 3 e o 5. Então, vão ser duas palavras. Duas palavras nessa possibilidade, né? Aqui a gente está fazendo, para quem não está entendendo, todos os casos das palavras, né? Eu posso ter uma palavra com 3 símbolos B, B3, AB, B5, BK5, BK3, BK7. Todas essas possibilidades a gente tem com as regras que o exercício nos passou. Mas ainda não acabou, né? Porque agora eu posso ter um número no meio também, né? Ele não diz que não pode ter, ele só diz que tem que terminar com um número, então eu vou ter um número repetindo no meio. Então agora eu tenho que fazer a combinação de B com os números. Eu vou fazer separadamente, tá? Porque aqui não cabe. Então a gente tem que o B também, ele pode combinar com os números, certo? E o primeiro número vamos fazer com o 3, por exemplo. Então, o B vai com B e 3, certo? E tendo o B e o 3, agora eu tenho que terminar com mais um número, né? Mas ele diz que pode se repetir com exceção do 5. Então, vogais, consoantes e números podem se repetir numa palavra, exceto no caso 3, em que o 5 não se repete. Então, aqui as possibilidades que nós temos é terminar com 3 e terminar com 7. Eu só não posso terminar, ou melhor, eu posso terminar também com 5, né? Porque eu não estou usando o 5 agora. Então, eu tenho o 3, o 5 e o 7. Né? Eu estava confundindo. Então, eu posso ter o B3, 3, B3, 5, B3, 7. Que são mais 3 palavras. Agora, vamos fazer a combinação do B com o 5, que é o outro número. E agora sim, eu não posso terminar a palavra com 5, como eu estava falando antes. Porque o 5 não pode se repetir. Então, eu vou ter o 3 e o 7 no final dessa palavra. E então, eu tenho mais duas palavras. Beleza? E, por último, eu tenho o número 7 também, que pode ser uma combinação. E tendo o 7 no meio da palavra, eu posso terminar com 7 também, não tem problema. Então, eu vou ter o 3, o 5 e o 7 para terminar. E eu tenho aqui 3 palavras. Mais 3 possibilidades. E acabou, né? Vamos só dar uma revisada. Ó, eu comecei... o exercício, ele dá a condição de que a palavra comece com o B e termine com um número, certo? Então, a gente fez todas as possibilidades. B com B, B com K, B com A, B com I, B com 3, B com 5, B com 7. E também, em cada uma dessas possibilidades, tem as outras possibilidades, né? O B com os números, porque tem que terminar com um número. E segundo a regra, eu não posso colocar o 7 depois de uma vogal, então o 7 não apareceu depois do A e do I. E eu também não posso repetir o número 5 numa mesma palavra, então quando eu tenho 5 no meio, eu não vou ter 5 no final. E essas são todas as palavras em que com 3 símbolos, começadas com B, que existe nesse planeta. E ele pergunta exatamente quantas são, então vamos contar, né? São 3, mais 3, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 3, 13, mais 2, 15, mais 3, 18, né? Então, eu vou botar aqui embaixo uma resposta. Resposta. Existem 18 palavras no planeta EX, né? Mas eu não preciso escrever aqui, mas se vocês quiserem colocar, podem colocar. Então, a resposta é 18 palavras.